A graça e a paz, meus amados, que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, amém? Pastor Humberto Queiroz, mais uma vez meditando um pouco na palavra de Deus com você. Queridos, nesses últimos tempos nós temos visto e ouvido algumas heresias, alguns ensinos falsos de pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Pregam o evangelho deturpado, torto, adulterado, para o seu próprio proveito. O Evangelho da graça de Cristo nos conduz a Deus. O Evangelho, a palavra de salvação, é poder de Deus para restaurar a vida do homem, para levá-lo a Deus através da cruz de Cristo. Mas muitos têm usado esse Evangelho de forma errônea, de forma enganosa, para proveito próprio. Tem feito do Evangelho, tem feito muitas vezes da palavra de Deus um negócio, mas pagarão um alto preço por isso. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo escreve a sua última carta. Ele está preso em Roma na sua segunda prisão, na masmorra Marmetina, e ali ele sabe que não sairá com vida, mas a sua preocupação é que Timóteo pregue a palavra de Deus, que Timóteo possa verdadeiramente estar em Cristo, seguindo o que o Senhor nos ensinou, porque sabia Paulo que haveria de surgir falsos profetas, falsos mestres, para desviar o povo da salvação. E ele diz a Timóteo: pois virá o tempo em que essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas se rodearão de mestres falsos segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. E esse tempo já chegou. Nós vemos que o evangelho pregado hoje muitas vezes se desvia do propósito, que é a salvação do pecador. O reino de Deus é chegado entre nós. Arrependei-vos, essa é a mensagem central do Evangelho. E somente através da cruz de Cristo, do arrependimento genuíno, um homem pode chegar ao conhecimento da verdade e do juízo de Deus. Em Gálatas 1:8 também está escrito: ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho, seja anátema. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho da cruz, o evangelho que está escrito na palavra de Deus. E segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, ele diz que surgirão falsos mestres, falsos profetas, que com sutileza introduzirão heresias no meio dos cristãos para desviá-lo da verdade. Em Romanos 16:18 diz que esses homens não servem a Cristo, mas servem aos seus próprios propósitos, enganosos para proveito próprio. Nós temos visto, infelizmente, o Evangelho ser pregado para proveito próprio de homens que cobiçam, homens avarentos, que buscam riqueza para si, não pregam para a glória de Deus. Nós temos visto, infelizmente, como foi vendido na antiguidade as indulgências pela Igreja Católica. Nós estamos vendo hoje no meio evangélico a venda de milagres, de promessas falsas. Em Atos 20, capítulo 20, verso 30, diz que esses homens torceram a verdade, deturparam a verdade. Em Gálatas 6:12 diz que eles aspiram ostentação, buscam proveito próprio, fama, dinheiro. O Evangelho nos foi dado para a salvação, o Evangelho nos foi dado para que nós pudéssemos entender a obra, a grandeza do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje nós vemos que a grande maioria esmagadora das pessoas que deixam uma mensagem na internet são de promessas vazias e falsas, de coisas que o homem gosta de ouvir para massagear o seu ego. É como se dissesse a um doente terminal, comido por uma doença contagiosa, por um câncer, que está tudo bem, como se isso lhe adiantasse alguma coisa. A Bíblia é o caminho, a Bíblia tem que ser lida, tem que ser estudada. Não adianta encher a igreja com pessoas alienadas, pessoas que estão em busca de milagres, pessoas que buscam proveito próprio, mas que preguem a salvação, que mostrem a importância do que Jesus fez na cruz para salvar um pobre pecador, a mim e a você. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e só um poderia derramar o seu sangue justo e imaculado lá na cruz, e foi Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pregar o Evangelho para que o homem que vive em treva, na lama do pecado, escravizado pelo diabo,
possa ser liberto, porque em Cristo há liberdade. A palavra diz que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Adorar a Deus pelo que Ele fez, de dar o seu Filho na cruz por nós, não em busca de milagres, não em busca de promessas vazias, mas vivendo nessa vida verdadeiramente, buscando a santificação, cumprindo a palavra de Deus, sendo exemplo. Então medite nisso. O evangelho que deve ser pregado, o evangelho que deve ser vivido é o evangelho da Bíblia. Não adianta fórmulas humanas, não adianta criar estratégias para atraírem pessoas que vão cair no abismo, mas pregando o evangelho, que é poder de Deus, o Espírito Santo converterá essas pessoas e manterá limpas e santificadas até o dia da volta de Cristo. Preguemos o evangelho. Mesmo criticado, mesmo rejeitado, preguemos o evangelho, porque é poder de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde.